Em um antigo lago situado em uma área de escavação da era mesolítica, vemos um pescador local chamado Matthew. Ele está pescando tranquilamente no meio do lago enquanto toma sua cerveja, mesmo com o local proibido para a entrada. Ao fisgar um peixe, ele acidentalmente deixa sua garrafa cair na água, que afunda até o fundo do lago. De repente, um terremoto atinge a região, e a garrafa cai numa cratera que se abre no fundo do lago devido ao tremor. Matthew está bem no epicentro do terremoto, e algo assustador começa a acontecer. A cratera começa a sugar a água do lago, criando um enorme redemoinho, puxando lentamente o barco de Matthew. Ao mesmo tempo, a cratera libera milhares de peixes predadores de uma espécie pré-histórica que voltam à superfície. Matthew acaba caindo do barco e é rapidamente devorado pelos peixes carnívoros, deixando apenas sua mão destruída visível antes de ser totalmente consumido. Algum tempo depois, na cidade, é época de férias de primavera e estudantes universitários chegam para comemorar. Jake Foster, andando de scooter, vai buscar sua irmã mais nova, Laura. Ele encontra sua mãe, a xerife Julie Foster, que está ocupada lidando com os jovens bêbados e irresponsáveis, o que resulta até em algumas prisões. Jake continua seu caminho e, ao chegar ao local para buscar sua irmã, encontra sua antiga paixão, Kelly, com quem conversa até que o namorado dela, Todd, e um amigo chegam para buscá-la. Jake nunca conseguiu se declarar para Kelly, e Todd é o motivo. Kelly o convida para uma festa, mas Jake recusa porque precisa cuidar de Laura e de seu irmão mais novo, Zane. Mais tarde, Jake encontra Laura conversando com Dani, uma aspirante à atriz, que ele inicialmente pensou que estava insultando sua irmã. Na verdade, Dani é amigável, e logo depois o diretor Derek chega. Ao saber que Jake é morador local, ele o convence a ser o guia para as filmagens do seu próximo filme. No entanto, Laura quase revela os deveres de babá de Jake, mas ele rapidamente a impede. Naquela noite, Jake verifica o site de Derek e seus filmes inapropriados, até que sua mãe entra em seu quarto para lembrá-lo de seus deveres de babá no dia seguinte. Na mesma noite, Julie, a xerife, é chamada pelo delegado Fallon para investigar o desaparecimento de uma pessoa na velha doca, que sabemos ser Matthew. Enquanto buscam pistas, Julie descobre que o serviço geológico detectou atividade sísmica no lago e é solicitada a escoltar uma equipe de sismólogos mergulhadores para investigar o local. Eles encontram o barco vazio de Matthew e, ao se aproximarem, Julie cai no lago e é surpreendida pelo corpo de Matthew flutuando, o que a assusta. Ela sugere fechar o lago até descobrirem o que causou isso. Mas Fallon argumenta que é impossível, pois a cidade está cheia de turistas por conta das férias. Na manhã seguinte, um jovem que vai até o penhasco para mergulhar acaba sendo devorado pelas piranhas. Enquanto isso, em vez de cuidar de seus irmãos, Jake decide acompanhar a equipe de filmagem de Derek, subornando seus irmãos para que fiquem em casa. A equipe de sismólogos chega e Jake os guia até o epicentro do terremoto. Durante as filmagens, Jake se irrita com Derek por querer usar Kelly em seu filme, mas, apesar disso, Derek a convida para se juntar à equipe. Kelly, porém, dispensa o convite. Enquanto isso, Zane e Laura quebram a promessa que fizeram ao irmão e saem de casa. Eles remam até uma pequena ilha para pescar, mas não amarram a canoa corretamente, que acaba se afastando, deixando-os presos na ilha. Laura corta o pé em um caco de vidro e uma piranha sente o cheiro de sangue e começa a nadar em sua direção. Mas, por sorte, Laura sai da água antes de ser atacada. A equipe de Julie, guiada pelos sismólogos, chega ao epicentro do terremoto. Sam, um dos mergulhadores, desce até uma passagem subaquática, onde encontra uma enorme caverna cheia de ovos de piranha. Ao tocar em um deles, ele é mordido por uma piranha e logo em seguida é atacado por centenas delas. Seu companheiro Paula tenta se comunicar, mas ouve apenas os gritos de Sam. Ao tentar resgatá-lo, Paula também é atacada, e embora consiga chegar à superfície com a ajuda de Nova, que ela acaba sendo morta pelas piranhas. Sem saber dos acontecimentos, a equipe de filmagem de Derek continua gravando suas cenas.
Julie e Novak levam uma piranha ao biólogo aposentado Carl, que identifica a espécie como Pygocentrus nateri, uma espécie extinta há mais de 2 milhões de anos. Carl explica que esses predadores conseguiram sobreviver praticando canibalismo e que caçam em grupo de maneira organizada e letal. Enquanto isso, Jake avista seus irmãos presos na ilha e, desesperado, exige que Derek os resgate, mas ele se recusa. Jake filmando para Derek, mas ele se sente obrigado a continuar filmando suas coisas. Nesse momento, eles ainda não percebem que uma garota que estava fazendo parapente foi atacada por piranhas e perdeu as pernas. Enquanto isso, a festa de férias de primavera continua a todo vapor, até que Julie, Novak e o deputado Taylor tentam alertar as pessoas para saírem do lago devido ao perigo iminente. Porém, ninguém dá atenção até que Fallon dispara sua arma no ar, conseguindo chamar a atenção das pessoas. Mesmo assim, em vez de obedecerem às ordens, todos voltam a pular no lago. Jake consegue resgatar seus irmãos e repreende Derek, que está bêbado e drogado, exigindo que saiam logo dali. Ele leva seus irmãos, junto com Kelly, que está um pouco bêbada. No barco, Jake e os outros veem os peixes nadando embaixo deles através do fundo de vidro, sem saber que são criaturas predatórias. De repente, o barco para porque algumas plantas se enroscam nas hélices. Derek, que está fora de si, assume o comando, empurrando Andrew para fora do caminho. Enquanto isso, na festa, as pessoas continuam ignorando os avisos da xerife, que diz para todos saírem da água. Porém, o pânico toma conta quando as piranhas atacam uma garota que estava relaxando em um flutuador. Todos nadam desesperadamente por suas vidas, tentando alcançar algum lugar seguro. Julie e Novak ajudam as pessoas com a patrulha de barco, mas muitas acabam se amontoando em um palco flutuante, que começa a virar, jogando-as de volta na água, onde as piranhas esperam para devorá-las. Novak, em seu jet ski, tenta resgatar o máximo de pessoas que pode, usando uma espingarda para afastar os peixes. No lago, a maioria das pessoas estão gravemente feridas ou mortas, e Fallon, sem balas, tenta usar o motor de um barco como uma motosserra contra as piranhas. Apesar de conseguir por um curto período, ele acaba sendo devorado pelas criaturas. Enquanto isso, Jake e seus irmãos estão tentando sobreviver no barco de vidro. O barco bate em algumas pedras, quebrando o fundo de vidro, e a água começa a inundar a parte onde as crianças estão. Kelly bate a cabeça, ficando inconsciente. Derek, Crystal e Andrew caem na água e são rapidamente atacados pelas piranhas. Derek é salvo por Dani, mas ele já está gravemente ferido, com o corpo devorado da cintura para baixo e logo morre. Julie recebe uma ligação de Jake, que está tentando salvar seus irmãos e Kelly no barco que está afundando. Desesperada, ela e Novak correm para resgatá-los. Usando uma corda, Julie consegue atravessar até o barco de Jake e prende a corda para que eles possam cruzar de volta. No entanto, Dani é puxada para a água e devorada pelas piranhas. Finalmente, Jake e Kelly conseguem se salvar. Eles explodem o barco com as piranhas, escapando por muito pouco. No final, Call, o cientista, informa que as piranhas que eles enfrentaram eram apenas filhotes, o que faz Novak se perguntar: onde estão os pais? Nesse momento, uma piranha gigante do tamanho de um tubarão salta da água e ataca Novak, encerrando o filme com uma deixa para uma possível continuação. Essa foi a recapitulação completa do filme Piranhas. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos resumos.